Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo é o seu verdadeiro filho na fé. Houve uma profecia sobre a sua vida. Os falsos mestres, quem são os falsos mestres? São aqueles que ensinam outra doutrina, eles ocupam-se com fábulas e genealogias, eles promovem dissensões e não o serviço da fé. Eles se passam por mestres da lei, sem nem mesmo entender o que dizem. Alguns rejeitaram a boa consciência e naufragaram na fé. Himeneu e Alexandre foram entregues a Satanás para serem castigados e não mais blasfemarem. O objetivo da lei, a lei é boa se for utilizada de modo legítimo. Ela não é para os justos, mas para os transgressores e rebeldes. A graça de Deus é presente na vida de Paulo. Ele, o principal dos pecadores, agora ora por todos. Devemos orar por todos, orar em favor de todas as autoridades, para que vivamos bem e sejamos salvos. Devemos orar em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O culto público, as mulheres devem usar traje decente, enfeites com modéstia e com bom senso, não com penteados, enfeites ou roupas luxuosas, mas com boas obras. Qualificações dos bispos e diáconos. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Os bispos devem ser irrepreensíveis, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua casa e que não seja neófito, novo na fé. Tenha bom testemunho dos que estão de fora. Semelhantemente os diáconos, que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos, que conservem o mistério da fé. Estes que sejam primeiramente provados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Quanto às mulheres, que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Os últimos tempos, muitos apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Estes proíbem até o casamento. A comida, esses falsos mestres também exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, porque tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração tudo é santificado. Exortação à fidelidade. Expõe estas coisas aos irmãos. Exercita-te na piedade. Torna-te a ti mesmo padrão dos fiéis. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não seja negligente com o dom que há em ti. Medita nestas coisas e nelas seja diligente. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Os deveres dos pastores com várias classes na igreja. Não repreendas o homem idoso, exorta-o como a um pai. Aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como mães e as novas como irmãs. As viúvas, há uma diferença entre a viúva verdadeira e a leviana, mas que sejam amparadas e que se casem. Os presbíteros devem ser considerados dignos de dobrado honorário, aqueles que presidem bem e os que se dedicam à palavra e ao ensino. O trabalhador ele é digno do seu salário.
Não aceite denúncia contra ele sem 2 ou 3 testemunhas. Os que vivem em pecado devem ser repreendidos em público. Nada façais com parcialidade. A ninguém imponhas as mãos precipitadamente. Não te torne cúmplice do pecado de outros. Não continue a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns se manifestam logo, de outros não, mas haverá um juízo. Boas obras antecipadamente se evidenciam, mas quando não se manifestam logo, elas não podem ser ocultadas. Cuidado, há um perigo nas riquezas. Os que querem se tornar ricos acabam se envolvendo em laços, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Combate o bom combate da fé e guarda o que te foi confiado. Resumo da primeira carta de Paulo a Timóteo.